Misericórdia, né, irmãos? Misericórdia. Até parece engraçado, né? Mas é real. Essa Marta é uma pessoa que existe realmente numa cidade lá de Uberlândia. E infelizmente ela foi presa, tá? De tanto ela cometer pequenos delitos. Amém? Então, e ela se diz e se julga uma pessoa de fé, uma pessoa de Deus, né? E não podemos deixar de observar também a outra irmã, né? Que se coloca, né? Como mensageira da palavra e que está ali trazendo uma observação para que a Marta abra seus olhos. Então, muitas vezes a gente se põe na posição das duas pessoas ali, amém? E, infelizmente, né, nenhuma das duas está muito firme na fé, né? E muitas vezes nós também não estamos, né? Que damos um mau testemunho, nós agimos pelo nosso próprio braço, né? Pelo impulso do nosso coração e transferimos palavras e usamos o nome de Deus em vão, infelizmente. Misericórdia, né? Então, não vamos fazer como a Marta, né? Ocultar a sua podridão usando o nome de Deus, a palavra de Deus. Amém? E quantas vezes a gente já não se deparou com pessoas por aí, né? De uma forma não irônica, mas arrogante, né? Como um fariseu, se postando, né? Como uma pessoa santa. Antes, um pecador, confesso, do que um falso santo. Amém? Um pecador, confesso, ele tem a chance de ser salvo. Porque ele é confesso, ele é arrependido. Agora, um falso santo, meu Deus, ele leva para o inferno muita gente. Porque ele é envolvente, né? Ele é atraente, seu discurso é bonito, suas ações e atitudes as pessoas à sua volta também, né? E acaba daquele jeito, né? A gente viu lá o caso da Flor de Lis, né? Que a gente não sabe a que pé tá isso aí, né? Se é ou não é, mas muita coisa podre aconteceu aí, né? Que está sendo vindo à tona, sendo revelado, né? Como no culto de domingo, o pastor falando sobre os nossos falsos pastores, né? Os falsos profetas que estão indo presos e Deus está fazendo limpa por aí, né? Misericórdia, que a gente não seja parte desse limpa também, amém? Porque Deus está limpando a sua casa. Então, vamos limpar o nosso coração, nossa vida, nossas atitudes, para que isso não aconteça conosco. Amém? Então, o texto base nosso é Marcos 8, 34 a 35. Vamos lá. E tá aqui. Marcos 8, 34 e 35. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Já notaram? Amém, né? Já notaram que muitas vezes a gente se arrepende de um pecado? Não, bem dizer, não é nem um arrependimento, né? A gente fica meio que assustado, né? Então a gente tem uma postura de pedir desculpa para Deus, né? Desculpa é coisa de sem vergonha, né? E a gente fala que isso é pedir perdão, né? Deus me perdoa, mas você, no fundo lá do seu coração você está pedindo desculpa. E daí, o que acontece? Você fica assustado, por quê? Você põe em peso a sua existência. Nós pomos em peso a nossa existência.
eu vou para o inferno. Estou pensando na minha existência. Porém, o arrependido, ele pensa não só na sua existência, ele quer estar com Deus. Ele ama a Deus. Olha a diferença. Eu não quero ir para o inferno porque eu quero estar com Deus. Não porque eu quero deixar de existir na perdição eterna. Olha a diferença, né? Ainda mais, o arrependido, ele ama tanto a Deus que Deus está lá no primeiro mandamento, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, né? Então, quando a gente se arrepende, a gente tem que colocar isso em prática. Que é o quê? Eu não posso ofender a Deus. Eu não posso pôr em questionamento a sua glória, arranhando o seu reino nesse mundo com a minha postura. Isso não é nada bom. Então, isso é o verdadeiro arrependimento. Eu penso nisso em primeiro lugar. Do contrário, a gente está pedindo desculpas para Deus e volta a pecar. Jesus já diz na sua palavra, né? E dizia, enquanto caminhava nesse mundo, vai, não peque mais, porque ele sabia que iriam pecar, né? Então, não vamos pecar. Para não pecar, a gente tem que ter essa postura, amar a Deus acima de todas as coisas. Então, a partir do momento que a gente ama alguém, a gente não quer ofender essa pessoa, né? A gente não quer desapontá-la. Não é pensar na nossa existência. Amém? É colocar o outro em primeiro lugar, né? O nosso próximo e a Deus, e nós em segundo plano. Amém? Deus abençoe. Então, para a gente não chegar à situação lá dos fariseus e saduceus diante de João Batista, né? Que iam observar o batismo e alguns queriam ser batizados, né? Sem uma mudança, um arrependimento verdadeiro. Está lá em Mateus 3:8. E João Batista, repreendendo os fariseus e saduceus, disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, os frutos vêm do coração. Então, o coração dele estava vazio de arrependimento, para eles estava tudo certo, porque eles eram religiosos. Misericórdia, né? Não, nem tanto os saduceus. Os saduceus era a ala política da fé, né? É a bancada evangélica lá do Senado, né? Também eram os neoliberais da época, né? Tinham até aqueles que questionavam a existência da espiritualidade, né? Acreditavam em Deus apenas. Então, esses eram os saduceus e os fariseus, aqueles extremistas, extremos, regristas, né? Faziam regras para tudo e sobrecarregavam o povo com as suas cobranças. Amém? Então, eles achavam que estava tudo certo, porque eles viviam de acordo com o seu coração e com o seu braço. Então, não agradavam a Deus. Amém? Não vivamos dessa forma. Lá em Provérbios 28, 13 e 14. Vou achar aqui. Provérbios 28, 13 e 14. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá cair o mal. Então, irmãos, a consequência é essa, né? Assim como aconteceu ali com a história da Marta, né? Eu sei disso aí porque tem alguns outros vídeos depois dela. Então, ela foi presa, ela caiu no mal, né?
fez tanto mal que acabou voltando tudo para ela. Amém? Então, poderia acontecer coisa até pior com ela, né? Deus foi misericordioso. Mas, e conosco? Né? Quanto mais a gente demorar para assumir o nosso pecado, assim que nós sabemos dos nossos pecados, que temos os nossos pecados, né? Deus, o Espírito Santo nos revela e nós não buscamos esse quebrantamento, né? Nós não o confessamos. Então, nós... cai aqui. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Tá? Então, não vamos ficar com os nossos corações cauterizados aos nossos pecados. Não, depois eu acerto, depois eu deixo para depois e por aí vai. Misericórdia. Vamos nos retratar a isso, buscar, dobrar nossos joelhos. Se não está dando certo, jejum, oração, tá? Faz lá a sua campanha pessoal para que você clame ao Espírito Santo, clame a Deus para que Ele quebrante o seu coração sobre esse pecado que você está sabendo e você não se comove sobre ele. Peça a Deus, Senhor, quebranta meu coração sobre esse pecado, eu não quero ele para mim, eu não quero querer, porque nem o querer a gente está querendo, então eu não quero querer pecado, entendeu? Então, tirar esse não querer do nosso coração para que o querer do arrependimento aconteça. Amém? Então, primeiro pedir para que Deus, o Espírito Santo, revele e depois clamar a Deus para que Ele quebrante nosso coração em arrependimento. E queiramos esse arrependimento verdadeiramente. E somente quando isso acontecer verdadeiramente é que iremos ser perdoados desse pecado. Daí lá em Atos 3,19. Atos 3,19 diz o seguinte, olha só, em cima disso que eu disse agora. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, a partir do momento que somos perdoados por Deus, o Espírito Santo nos toma e somos usados novamente com ousadia, né? Porque Deus quer nos usar. Só que com pecado, sem arrependimento, somos ferramentas enferrujadas, descalibradas, até inúteis. Por quê? Ao invés de fazermos o bem, iremos fazer o mal. Amém? Então, temos que tomar essa postura, ter consciência e nos arrepender para que possamos ser usados, para que a presença do Senhor seja constante em nossa vida e possamos caminhar após Ele, dia após dia, passo após passo, em destino à Cidade Santa na eternidade. Amém? Tá aí lá para fechar. Segundo Crônicas 7,14. É o nosso último texto. 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora no 15, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Deus passa a ouvir as nossas orações, não que Ele não ouve, mas Ele ignora. Por quê? Nós estamos em sinceridade com Ele. Temos que estar em sinceridade com Ele, confessos, verdadeiramente arrependidos, quebrantados. E aí as coisas mudam em nossa vida espiritual.
E a nossa vida pessoal, material, social também. A gente se transforma, amém? A pessoa que você é hoje, daqui a algum tempo, você vai observar que não é mais a mesma, né? Você melhorou. Mas e o pecador? Ele melhora? Se ele quiser, ele melhora. Se ele quiser, ele se arrepende, ele busca a Deus, ele dobra os seus joelhos e clama ao Senhor. Porém, se ele não quiser, ele piora. Ele vai ficar cada vez pior, pior. É o que vemos no mundo do crime, né? Misericórdia. Mas uma hora, o que eles chamam de consciência, que é o Espírito Santo, os pega num momento de fraqueza. Todos nós. Se a gente se ao arrependimento, o Espírito Santo nos pega sim. Seja nos momentos em que a gente reconhece esse pecado ou nos momentos em que ele vai nos desgastando, nos enfraquecendo em todos os aspectos, até o momento em que nós reconhecemos. Amém? Então, aquele cara que é todo perigoso, todo bambambam, né? Se acha que está acima de tudo, né? Às vezes no momento do seu leito de morte, naqueles minutos finais, né? Ele não está aguentando mais e reconhece a sua pequenice diante da infinidade e do poder e glória de Deus. Ele pode se arrepender. Amém. Ou então, infelizmente, definhar morrendo e maldizendo ao Senhor. Misericórdia. Que não sejamos assim. Precisamos mudar e pedir a Deus para que Ele revele a nós os nossos pecados. Porque podemos, como eu disse no início, podemos arrastar multidões para o inferno com uma má postura. Né? Alguns exemplos, só para a gente fechar, bem rapidinho. Né? Tem o irmão que é crente e agente secreto, né? Não que ele não diz que é crente, mas ele se tem uma postura de santarrão, né? Mas no fundo, ele é aquele cara que pega geral, né? Na sua boca é doce, né? É doce porque ele tem uma postura atraente para atrair os irmãos da igreja, as irmãzinhas, né? Às vezes é irmãos mesmo também, porque ele tem uma fala atraente para, no obscuro da sua vida, ele se revelar a essas pessoas para pegá-las. Às vezes é a irmãzinha, né? Que também pega geral, ou até mesmo aqueles irmãos que na igreja canta, louva, prega, fala em línguas e vai no bar encher o caneco, fumar uma maconha ou usar outro tipo de droga, né? Ninguém sabe, mas no culto Deus sabe, né? Ou aquela irmã casada que paga essas contas de uma maneira ilícita, a gente pode imaginar, né? Quando o cobrador vem, paga lá na hora, né? O irmão que é casado e que tem vida dupla fora de casa, misericórdia, né? Deus está vendo tudo isso, Ele sabe de tudo isso. Não adianta ficar fingindo santice para os homens. Devemos reclamar santidade para Deus e vivê-la. Amém? Vamos comentar, vamos participar, comentar, acrescentar e incrementar esse nosso PG. O seu comentário, o comentário de todos vocês é importante, porque o Espírito Santo está em vocês e é através dessa manifestação de vocês, que ele vai falar e falar ao coração de muitos, até mesmo de nós mesmos. Amém? Deus abençoe.